Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras, mais um episódio da série com os arquitetos. Qual o número? 20º. Será? Chutou. Acho que é. Tenho a menor ideia qual é o número. Vamos nessa, 20º. mais um. 20º. Para falar de casa e hoje de apartamento também de alto padrão. 2 em 1. São 2 pessoas, certo? 2 pessoas. Combo de arquitetura e design. Que finalmente saiu esse episódio. Nossa Senhora. Jesus amada. Umas 32 tentativas, hein? Mas deu certo. Nossa. Já, Vou nem contar que ela é amiga minha, que eu tentei 30 vezes. A gente podia ter feito um grupo no WhatsApp, né? Eu vou te contar que não ia adiantar. Não responde o WhatsApp. Legal demais. Hoje a gente vai falar sobre apartamento e casa de alto padrão. Vai ter vários detalhes aqui, principalmente quando entrarmos na seara de acabamento, né? Isso. Legal. Os nossos patrocinadores dessa série com os arquitetos é Aquários, que tem pisos, revestimentos, louças e metais, pisos de madeira, eletrodomésticos, Casa Grande, cortinas e tapetes, Foneplan, automação, som, vídeo, aspiração, aquecimento de piso, rede Wi-Fi, Ibicolor Tintas, Métrica Marcenaria, M2 Mármores e Granitos e Sunem, construtora do Professor das Obras. Isso aí. E no Júlia Cossermelli, o que acontece lá? Bom, o Júlia Cossermelli é um perfil focado em gestão de escritório de arquitetura, é um perfil que a gente fala muito sobre como parar em pé, né? Como gerir uma empresa em geral. A gente tem mentoria, que é focado individual para cada um, para o crescimento de cada um, e tem infoproduto também. Acho que o foco maior hoje é a mentoria, que a gente consegue dar esse toque de 1 a 1 mesmo em call individual e tudo mais. Legal. @Julia Cossermelli. Cossermelli com 2 S's. E 2 L's, é bem fácil, né? Tá bom, vamos esperar um pouquinho a galera ir lá e seguir. Espera um pouquinho. Quer que eu soletre? Pronto. Já foi lá, seguiu? Bom, continuamos agora aqui então. Bom, essa série é uma série que a gente grava cada episódio com um arquiteto diferente, né? Esses arquitetos trazem projetos que eles consideram projetos bonitos, projetos que foram destaque, que foi executado pelo escritório deles. Alguns fazem obra, outros não. Hoje, arquitetas que fazem obra. É uma mescla de conteúdo, porque começa com arquitetura, entra com o design, porque tem muito profissional que para ali na arquitetura. E eu tinha uma professora na faculdade que sempre falava isso, que é o maior crime que tem pra gente fazer é parar, porque o design pode ser muito ligado na arquitetura, que é o que elas fazem, isso, esse casamento perfeito, ou pode contratar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a arquitetura e que acaba, no seu ponto de vista, né, de profissional que desenhou aquilo, acabando com o seu projeto. Então, eu falo que uma luz errada, um paisagismo errado e o design errado é um crime dentro da arquitetura. E acho que esse casamento elas conseguem fazer perfeito e óbvio a obra aí para fazer essa fechada com chave de ouro. Boa demais. Bom, aqui na descrição desse vídeo tem um link também que vai para uma comunidade lá do Professor das Obras, que são grupos do WhatsApp para tratar sobre investimento de construção, impermeabilização, arquitetura e dúvidas de construção. É totalmente gratuito. Se você quiser entrar lá para tirar suas dúvidas de obra, entra lá no grupo agora. Isso aí. Fechou? Bora. Então vamos falar do projeto conosco aqui hoje, então, as headers. As headers, é um nome novo. Nome novo do escritório começou agora. Pode botar um logo. Vocês nem sabem das novidades que estão por vir. Ixi, Vai ter um spoiler. Vai soltar em primeira mão. Tainá Header, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, tudo Ótimo. jóia, graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. A Brenda falou que queria uma salva de palmas. Vamos então... lá. Ai. Obrigado. Até perguntei se ela era leonina, porque, tipo, é bem aqui, ó. Queria uma salva de palmas. Porque tem plateia, né? Então a gente aproveita. Hoje a gente tem plateia, não é? Nós temos plateia. Logo, logo, alguém entrará ali representando a Aquários. Então tirando Joaquim Pô aqui para decidir ainda quem vai. Né? Legal, vamos ver o projeto então, que as meninas vão explicar pra gente. Bora. Vamos. Valendo, tá? Valendo. Conta aí um pouco pra gente desse projeto, que ele tem uma fachada bem delicada. Eu acho ela imponente, mas esse branquinho, essa delicadeza e tudo mais. Queria que você trouxesse um pouco pra gente desse conceito de fachada, óbvio, do projeto como um todo, pra você ir tocando aí nas suas imagens. Ah, legal. Essa foi uma casa que nós fizemos no condomínio Chapada Parque Itu, lá em Itu, né? É um condomínio residencial, é um condomínio mais urbano, embora esteja na cidade de Itu. Em Itu tem muita gente que tá por ali para casa de veraneio, né?
Mas esse condomínio em específico, muito mais casa de moradia e pouco veraneio. Então, esse projeto chegou para nós por 2 irmãos que são construtores, e aí eles queriam fazer uma casa para venda lá em Itu, mas com um apelo bacana de arquitetura, que não parecesse uma casa de construtor, né? Eles trabalham em condomínios de altíssimo padrão aqui pelo estado, né? Trabalham muito no Boa Vista, no Clínicas da Baronesa, Fazenda da Grama, construindo casas para clientes finais. E aí já há algum tempo que eles compram terrenos e constroem para eles. Então, super legal, né? Que aí você pega uma vertente de 2 caras da construção, que são mestres de obra, que viraram construtores de investimentos. E aí entraram em contato conosco, enfim, acho que foi alguma indicação, não me lembro muito bem, e pediram uma casa diferente no condomínio, e foi isso que eu busquei fazer na arquitetura, né? E tem muito do que eu gosto, os elementos que eu curto. Essa casa tem muito a minha cara, assim, né? Eu gosto de uma arquitetura que traga elementos naturais. Então, eu tenho aqui na rampa o paralelepípedo, né? Eu tenho a minha pedra moledo, que todo mundo fala aí que eu sou uma pedra moledo, né? Eu tenho muito os brises em alumínio, né? Eu utilizei um forro de madeira. E a minha intenção foi fazer uma casa que desse uma privacidade aí para quem estivesse do lado de fora. Então, o cliente queria uma casa que tivesse essa privacidade, né? Mas que quando a gente entrasse nela, eu tivesse ela aberta para essa área interna e etc. E foi isso que eu fiz. Ela tem 2 elementos bem rígidos, assim, nessa ponta. Eu quebrei um pouquinho desse lado com esses brises, né? Mas aí eu uso a minha tampinha metálica, que eu gosto muito de fazer, que traz uma leveza e uma suavidade aí para arquitetura, né? Brinquei muito com os elementos de cheio e vazio. Então tem um cheio, tem um vazio, tem um vazio ali no brise, tem um vazio até na cobertura, né, onde sai uma vegetação, né, então eu brinco nisso na casa, assim, quando eu entro na casa eu tenho alguns jardins, né, então foi meio que essa brincadeira que eu fiz aí. Mas acho que isso é bem padrão do arquitetônico dela, esses cheios e vazios. Ao mesmo tempo que a Tainá, ela tem uma pegada mais bruta, né? E mais pesada, ela tem essa parte de suavizar. E aí, quando você fala do complemento entre nós duas, isso é muito legal. E daí a gente vem com isso para interiores. Então, brincando com a parte mais suave lá para dentro, que vocês vão ver também. Eu tenho uma arquitetura um pouco mais rígida, se deixar mas aí eu tento suavizar. Não consigo achar ela rígida. Não acha? Não consigo, Ai, que eu não bom. consigo. Eu acho que ela tá leve, assim, é isso que eu falei, essa beleza do mescla, né? branco, talvez esse bloco fechado com aquele vazado, ele dá essa nuance, sabe, Justamente dessa leveza. A intenção de não ficar tão rígido, né? e de fazer uma volumetria interessante, mas se você for ver, ela é muito simples. A volumetria é muito Até simples. na hora da construção, né? Exato, Pensar e tinha nisso. que ser. Porque como eles são construtores, estavam construindo para venda, eu tinha que ter uma mão muito suave, né? E é o meu grande diferencial. Como eu executo obra, eu tenho muita noção do que a gente consegue fazer com facilidade ou não. Na hora de construir mesmo, eu entendo, né? Do cara que vai fazer. Então, eu trouxe elementos simples, mas uma arquitetura que parecesse, né? Senão a gente faz aquele caixotinho sem graça do construtor, que é o que muita gente faz por aí, né? A casa do construtor é a casa, normalmente, que não tem uma arquitetura muito bonita. É isso mesmo. E eu achei super bacana porque os meninos me deixaram trabalhar e respeitaram bastante o meu partido arquitetônico que eu queria fazer e reproduziram. Se você pegar a imagem 3D, gente, é exatamente igual. E eles venderam essa casa sem nem estar pronta, de tão bonita que ela estava. Legal, você que tá em casa, faça um exercício comigo agora. Imagine essa fachada aqui, tá? Tira todos os revestimentos dela, imagine no lugar dessas pedras uma pintura branca. Imagine que feio que ia ficar, né? Olha como é importante saber usar os revestimentos, né? Que legal. Dúvida, Tainá? Manda. Por que você decidiu colocar esse brise na frente da pedra? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Eu quis fazer um ver, não ver. Eu não gosto de devassar tanto a arquitetura, assim. Eu gosto de trazer, assim, aquele negócio de o que será que tem por ali, né? Tanto é que eu faço uma garagem que não é de frente, que é de lado. E é super difícil de ver isso, né? No mercado. Os carros são sempre na garagem de frente, para que o carro apareça e etc. E aqui eu mudei mesmo proposital. Então eu faço uma garagem de lado, né? Nem sempre os nossos revestimentos precisam ficar aos olhos de todo mundo.
Às vezes eu vou entrando e descobrindo as coisas pela casa, né? As pessoas têm mania de pegar as fachadas e encher de revestimento, 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 fica aquela loucura, né? Então a gente tem que aprender a dosar. E a ideia é essa, né? Então quando eu entro nessa garagem e paro o meu carro, eu enxergo um pouco melhor o meu amoledo. Quando eu chego mais próximo da minha porta de entrada, eu enxergo melhor aquela amoledo que está atrás dos brises. Quando eu vou adentrando a minha casa, eu encontro outros elementos de acabamento. E é essa a ideia, né? A gente ir descobrindo, Gostando, né? conforme a gente vai caminhando pelo projeto, né? E eu acho que o mais legal, tá, que você trouxe o seguinte: o construtor, com um olhar de venda, Exato. com um olhar de eu preciso fazer algo diferente no mercado para ele ser vendável muito mais rápido, que é o lógico, contratou uma profissional que sabe fazer o jogo acontecer e que seguiu o projeto Exato. fiel. Então, Fiel. assim, o que mais tem é a galera que contrata, tenta fazer esse jogo e na hora muda o processo. É. Então, o não fazer um teto de madeira, fazer um teto de outro material ou um PVC não é igual. Jamais. Simular uma pedra moledo ou tirar a moledo e botar outra coisa não é igual. Então, o que fez o projeto ser vendável é o olhar pelo todo e não só a casca ou pintar tudo de branco, que eu vejo muito da galera fazer. Então, às vezes a casa não vendeu, ela não é vendável por erro do cliente na hora de substituir as coisas, porque ele acha que vai ficar mais barato. Ele super respeitou e a gente teve essa troca também durante a execução da obra, né? Então, existem N tipos de pedra moledo para utilizar. Então, qual que eu posso usar? Então, a gente também já escolheu alguma coisa que tinha algum custo-benefício mais interessante, mas que ia dar o resultado que precisava para o projeto, né? O forro de madeira também. Existem N especificações. Eu posso fazer aquele ripadinho de brise bem detalhadinho, que isso vai ser 3 vezes mais caro. Ou aqui foi como se fosse um lambrezinho, né? Macho e fêmea, mais simples de executar, mas que deu o mesmo efeito. Então, a gente teve essa troca durante e ele respeitou muito. Por isso, porque como eles já vêm de uma escola fazendo o altíssimo padrão, trabalhando lá no Boa Vista, no Quintas, né, no Santana da Grama, eles sabem que é isso que vai chamar a atenção para uma venda, além de uma arquitetura com uma disposição de planta muito boa e etc. E como eu facilitei tanto o grosso da obra, né, você pega esse beiralzinho aqui da frente, ó, a extensão de laje. Então, isso é muito fácil de executar, né? Então, eu não estou trazendo um beiral numa outra altura que eu tenho que fazer uma viguinha para segurar e etc. Então, eu fiz isso tão fácil no grosso, e aí sobrou recurso para ele brincar, né? Os acabamentos. Legal, e a impressão que fica dessa fachada é que você vai passar 20 anos na frente dessa casa e ela vai continuar bonita, né? Atemporal. Ei, high five. Legal. Atemporal. Muito do que você falou também, Júlia, eu vejo isso com dificuldade dos meus clientes. Alguns clientes deixam de fazer aquela casa que está no projeto 3D muito por conta do erro da previsão orçamentária, né? E aí que entra também a questão da construtora que vai lá, né? Esses clientes eram construtores, então eles sabem quanto eles vão gastar, né? E calcula tudo aquilo antes de começar e sabe por onde vai entrar, né? Porque chega lá no final e vai falar assim, eu não achei que a moeda era tão cara. Não, você já sabia, porque lá no começo tinha um orçamento que falava isso, né? Então esse orçamento analítico prévio da obra, ele ajuda também o cliente a seguir o projeto do jeito que foi feito. E um orçamento real, fiel e compatível com o mercado, né? Sim. Porque eu já vi construtor com tabelona pronta. Planilha da internet a gente vai falar sobre 4.0. isso. Ai, Jesus! A gente vai falar sobre isso? Assunto crítico. A gente vai falar sobre isso, é fundamental. Ó, o que eu perco de construção de cliente, Hugo, porque eu falo a verdade, o quanto custa o Somos metro dois. quadrado da construção hoje, o que eu perco, mas eu faço questão de perder. Porque eu não vou falar a mentira para esse Tem cara, claro, né? e ele vai chegar e vai ficar pé da vida comigo, né? Então, sim, o preço do metro quadrado é esse. Se você quiser tudo isso, vai custar em média disso. Agora, óbvio, né? O nosso processo de projeto é colocar o sonho que a gente vende para o nosso cliente. Vamos colocar o sonho? Quanto você quer gastar mais ou menos? Tanto. Já trago a realidade. Isso que você quer está totalmente inviável. Chegam valores que a gente já é impossível. É impossível. Então vamos ajustar? É mais ou menos isso aqui.
Vai, tá bom, vai. A gente vai projetar, a gente nunca vai acertar exatamente o quanto esse cliente quer. É igual ganhar na cena acumulada, né, amiga? É impossível. Não consegui ainda. Não consegui. Ninguém. Mas também não jogo. Então, Tanto que estamos aqui, nós estamos na Maldivas, né, galera? Senão, tá então todo o nosso processo é, né? Faz o projeto ideal com o que você quer. Não vai também viajar na batatinha porque você quer mais ou menos gastar X. A gente vai projetar. Amor, gostei? Show de bola. Agora a gente senta com a equipe da construtora, faz uma planilha orçamentária. Isso é real, Orçado, que demora. Demora pelo menos uns 30, 45 dias. Isso. Não é pastel. É que custa pra que fazer esse custa, orçamento. porque é um profissional lá trabalhando nela, um engenheiro um engenheiro fazendo só isso. Então, mas não dá pra fazer em 3, 5 dias, né? Impossível. Não, né? Ai, que coisa. Achei que Se você quiser saber, clica aqui e saiba mais. eu achei que só eu que não conseguia. Impossível. 30, 45 dias, porque a gente realmente levanta o orçamento. E aí você traz para o cliente, ele vai ter aquele choque de realidade, ele fica triste, chateado, mas aí é um momento de calma, vamos analisar, isso aqui é mais ou menos o que está pegando, e aí existem as opções no mercado, que é o que esse construtor fez. Mas espera aí, forro de madeira. Quantos tipos de forro de madeira existem no mercado? Né? Pisos e revestimentos. Quantos tipos de pisos e revestimentos existem no mercado? Mas muitos dos orçamentos, né, que vêm altos, a própria Tainá já deixa algumas opções. Mantém conceito. Entendeu? Daí o cara já fica, então tá, esse forro era brise, agora vira lambri. Então a gente já deixa algumas Um opções. porcelanato de grande formato, uma lastra, o cara quer usar uma lastra, vai usar, e aí puxa, custa X, mas então eu posso partir para um de 20, por um. 20, um por um. Então, isso vai mudar muito o budget de investimento. Não é no cimento, na areia, da pedra, do tijolo, não é aí que gasta. É na esquadria, são nos pisos, nos revestimentos, é num forro de madeira, é aí que a gente vai gastar. E nos elementos arquitetônicos. Quantos elementos arquitetônicos que eu tenho aqui, né? Quantos elementos eu tenho aqui? Tem um brise, tem uma pedra, tem um outro brise, né? Então eu tenho vários. Embora seja leve, eu tenho vários. Então é aí que pesa, né? Legal. Com números fica fácil decidir. Vamos ver as outras fotos? Vamos. Vamos lá. Olha lá, volta uma. É. Aí. Aqui é a casa por dentro, né? Aí já temos essa mescla aí da Brendinha entrando com o toque dela, né? Um pouquinho da parte interna da casa. Quer falar, Bre? A parte interna da casa, a gente sempre conta para os nossos clientes que a gente trabalha ela de fora para dentro. Que não tem como a gente ter um conceito arquitetônico e eu fazer uma casa aí que não tenha nada a ver com o que ela desenha. Então, eu sempre trabalho esse sentido. Então, a gente repete muito, sim, os acabamentos. Então, a pedra que tá na fachada dela, eu vou usar aqui dentro. A madeira, a gente vai entrar com ela também. E nessa casa em específico, como era uma casa de construtor, a parte de acabamentos de piso e revestimento, eu optei em fazer uma massa muito neutra, que é o meu queridinho, aliás, Portinari, pode me patrocinar. Eu vendo muito Downtown. Gente, Downtown é um piso que a Portinari fez, que é uma massa assim, que vai com tudo. Brenda Downtown. Brenda Downtown, vai na Pedra Moledo. Ela tá aí. Eu acho que eu só vendo Downtown, né? Você pode dizer. A gente devia chamar ela de Brenda Downtown. Ela fala tanto que eu sou Pedra Moledo, achei. Meu, eu amo. Ela fala, nossa, irmã, de novo Downtown. Eu adoro. Assim, Eu agora, adoro de Downtown. novo. E ele é neutro, como você Ele é da podem cor do ver. seu casaco, hein? Não, ele é mais Ele é mais acinzentado. acinzentado. Mas ele. Porque a Tainá veio vestida de moledo, né? Tem a veia. Eu vim aqui pra fazer jus, né? Ele é um piso neutro, então ele vai tanto com cinza, com fende, uma paleta super fácil de usar. Ele tem um formato legal e quando a gente entra num custo-benefício para uma casa que a gente precisa dar uma segurada, ele para mim assim é o campeão de vendas. Então a gente consegue trazer essa base super clean, que a hora que a gente ambientar essa casa com sofá, tapete, cortina e pesar, ele vai estar ali. E o mais legal é que o cinza, normalmente, com a Pedra Moledo, ele dá choque. E o Downtown, ele não dá. O Downtown não dá, então. Porque assim, eu não sei se você sabe, Hugo, preciso te contar isso. Conte. O Conta. bege com cinza, ele não vai muito bem, entendeu? Só em alguns casos. Pô, nessa cara. Não, tá bege tudo bem. cinza Não hoje. tá, não tá.
Não sabe nem o que é bege, nem o que é A gente tem cinza. que Paleta. tenta explicar, né, pro cliente. Quando a gente entra na cor fende, aí dá um fator erro, né? Aqui a pessoa, O que é fende? Você sabe o que é fende? Fende? Eu só vejo em Sabe. rejunte isso, não sei o que lá, fende, né? Não Cor de sabe. rejunte, fende, tem, não tem? Tem. Tem, tá vendo? Mas aqui, essa casa, você vê É um mais camurça? O que que é fende o do que fende? cinza. Camurça é camurça, fende é fende. Mas parece os dois? Não. 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 Então não sei, né? É que o downtown, se você coloca com coisas cinzas, ele vai Ele pender puxa. pra cinza. Se você coloca com uma paleta fende, mais marrom Mais e quente. tal, Mais mais quente. quente, ele vai É. bem, né? Então, Sim. assim, né, já que a gente tá na dica, é a dica de ouro. Não quer errar no piso, o downtown, ele é a Brenda escolha Downtown fazendo a dica de Brenda hoje. Downtown. Mas eu sei a cor do rejunte desse piso, sem olhar pra ele. Então vai. Cinza platina. Imagina, lembra que a gente falou? Não sabe, põe cinza platina. que não vai dar erro. Ai, meu Deus. Na obra sobra 5 sacos de cinza platina. É bom que você consegue reaproveitar em outro. Então. É. Tem todas? Consegue sobrar. Mas esse projeto é um projeto bem legal, que daí a gente também brincou um pouco com essa parte que ela é externa, mas quando a gente abre essa esquadria, ela vira muito interna. Que a nossa ideia é fazer ali um lounge que possa integrar com esse ambiente de sala de TV. O layout, basicamente, essa sala inicial, uma sala de televisão, Uhum. então sofazão de costas, tal, televisão na parede de pedra, né? E aqui a gente teria, como a Bre falou, um lounge, que se eu quiser eu tenho essas esquadrias, eu integro ou não. Ou não. Essa casa, ela faz isso em vários pontos. Na área gourmet também. Ela também faz essa integração ou não. Eu tenho 2 pontos de esquadria que abre e fica um ambiente bem amplo, e se eu quiser eu fecho e delimito. Eu gosto muito de fazer isso nas plantas dos meus projetos, né? Eu acho que hoje em dia o reversível, ele ajuda muito a gente a utilizar melhor os ambientes, né? As pessoas têm essa mania de fazer essa planta muito aberta, muito livre, e o cliente às vezes ele também se perde um pouco ali naqueles usos. Tudo tão integrado, né? A planta é tão livre. Então hoje eu doso um pouco isso. Eu tenho uma planta livre, porque se eu abrir as esquadrias fica muito livre. Mas eu tenho ali uma possibilidade de, poxa, vai vir o meu filho hoje fazer o churrasco com os amigos. Quero a minha casa inteira aberta, devassada. Então eu consigo fechar ali e deixar eles, né, com os amigos por lá, né? Então eu gosto muito de fazer isso na planta do projeto, que eu acho que ajuda muito a arquitetura. Esse vidro que você sempre coloca nos seus projetos, né? Esse os engenheiros adoram, hein? Por que vocês não gostam? Me conta. Porque pra estrutura fica um pouquinho, mas... né? Mas tudo bem, tá previsto no orçamento, tá em casa. Por que você faz isso? Para trazer uma leveza para a arquitetura frontal de fachada, primeiro, né? É esse elemento flutuante que eu gosto de trazer na volumetria rígida de baixo. Precisa. Ficar um pouco mais leve, mais gostosa a casa. Você não vê a vida aparecer. É um elemento flutuante mesmo, eu chamo assim. E para dentro de casa, entra a iluminação natural de todos os pontos. Então, traz essa suavidade para o ambiente de dentro e muita iluminação natural. É basicamente por isso. Quase não usa luz, né? Só o dia que a hora que tá escuro mesmo, né? Assim. Essa casa é muito iluminada, naturalmente. E assim, de todas as faces, né? E a integração e as aberturas com os verdes. Ali no cantinho eu tenho um jardim também, ó. Tem uma árvore e tal. Então, fica aconchegante, né? Essa luz natural. Ó o sol batendo ali. É lindo. Gostoso. É lindo. É legal que você entra na casa e cada canto que você olha, você se surpreende. Tem uma paisagem diferente pra você olhar, né? Exato. E esse forro aí? Aqui eu tenho uma estrutura metálica com um forro de madeira mesmo, quadriculadinho. A gente faz essa brincadeira, um em cada... Que a gente tem amado fazer isso. Tem amado tem adorado. isso e põe uma cobertura de vidro em cima. Também faz uma luz e sombra, que a gente não tá com essa imagem aqui, mas tem uma foto que tá só essa área, ele faz uma luz e sombra quadriculadinha, que é um charme. Então tem um vidro em cima desse pra dar ficar translúcido ali. Isso. Que show. Legal. Vamos passar pra próxima? Vamos. Banheiros, Brendinha. Domos. Tem Mais a louca do luz. domos. Sempre tem domos também nos banheiros. Mas em acabamento, banheiro eu tento não pesar muito. Acho que já foi a época aí que a gente pesava muito nos acabamentos. Então essa base que vem lá, o meu downtown amadinho, ele entra aqui, chão, sobe parede. Explico isso sempre para os clientes, né? Acho que fica mais leve, não pesa. E quando tem alguma necessidade de pôr um acabamento, alguma coisa decorada,
é sempre o mais neutro possível também. Gosto bastante desse revestimento, que é o frisado da Ceusa. Ele lembra uma madeira frisadinha, ripadinha. Acho chique, acho neutro e também bem atemporal. Então, quando tem decorado, é algo mais neutro. E lá no fundo, a gente está repetindo os elementos, né? Então, essa arquitetura início, meio e fim é muito importante para um projeto, né? Eu não faço mix e mesclas. Você pode ver que são os mesmos elementos que caminham pela casa inteira, o que vai deixar essa arquitetura elegante, sofisticada, que são pontos de partida dos nossos projetos, né? Algo mais puxando essa elegância, essa sofisticação, o menos é mais, ponderar, né? Os tons quentes, né? Vocês não veem preto, cinza na nossa... Marrom, sempre. Paleta de marrom aquecido, sempre. Não é que eu não possa fazer, mas se eu venho com uma estrutura metálica preta, eu vou aquecer mais ainda, eu vou pesar mais ainda numa madeira, mais ainda numa pedra, mais ainda nos elementos aquecidos, né? Aí eu vou brincar mais, né? Tá, e esse material de fora, que material é esse? Alumínio. Alumínio? É um brise em alumínio, que é Manutenção zero, né? Manutenção zero, que tem se usado, muitos clientes amam, né? Eu gosto também de fazer brise em madeira, mas aí o cliente tem que comprar este cuidado. Estou comprando uma madeira, estou comprando um cuidado para não ter uma manutenção traumática no futuro. Isso aí. Se for uma casa para venda, né? Então o alumínio. Mas eu gosto. Legal, o forro lá em cima que a gente consegue ver ele também. Ele tá inclinado, né? Sim. Mais um elemento arquitetônico, né? Que também traz volume. Também fazer esse elemento flutuante, chapado, às vezes não dá jogo, né? Então, para mim, o desenvolver da fachada é muito isso, né? Eu vou colocando e vou sentindo. Primeiro que eu desenho à mão. Meus projetos saem à mão, eu sou meio tia velha. Saem à mão, eu desenho à mão, faço um croquis para a equipe, eles vão colocando no computador, e aí eu vou sentindo a arquitetura e ponderando. É como se eu estivesse temperando, assim, sabe? Às vezes é um rabisco meio louco. Só quem conhece Tainá Header entende. A gente vai só desvendando. Faz meu criativo lá. Nossa, eu faço assim, ó. 2 traços, não sei o que, ela já entendi. Alinhamento. Tem que ter. Pra projetar comigo tem que ter. Primeiro que eu escrevo, pareço uma médica. E depois desenhando também. Desenhando piorou. Todos esses revestimentos são aquários. Sim. Sim, a grande maioria, a não ser os naturais que não. Certo. Mas Piscina, vocês lembram o que é? Ainda na Portinari a gente usou uma pastilha que chama Pacific. Ela tem esse tom mais esverdeado, que eu acho que o azul já deu uma boa queda, né? Ninguém tá fazendo Mas tempo que eu não piscina vejo uma piscina azul. azul. Vocês têm feito? O verde veio com tudo, né? Não, né? Bom, a minha de casa, fugindo toda a tendência, ou entrando um pouco na tendência, ela é downtown, querida. Ai, que fina, eu gosto. É piso e externo Então, e piscina. O cliente que tem feito comprado a cinza. ideia tem o feito, mas quando não, eu acho que essa pastilha, ela dá essa cor bem bonita e natural, né? Não é um verdão, então é legal, Leve. a pastilha é leve. Isso aí, fica com cara de casa gostosa. Olha lá, outro projeto. Mudamos o projeto. Agora é um apartamento. É isso? Agora é um apartamento. Aqui a gente faz real mais mix de textura. Em apartamento, eu acho que a gente dá vamos dizer, uma pirada mais no cabeção. Eu vou falar a verdade, né? Eu tô aqui pra falar a verdade hoje. Vou falar a verdade. Aqui o apartamento, quem trabalha de frente, de base de frente é a Brenda. Então, Brenda gosta demais, né? O arquitetônico, ela respeita muito a minha arquitetura, que é mais sóbria. Quando é um design de interiores, não tem a minha casca. Então, ela pode pôr um verde. Aqui dá pau. Aqui Aí dá a gente briga. Real. briga um pouco. Jura? Juro. Aí eu ponho meus painéis, ponho minhas pedras, não sei o quê. E eu não posso tirar, entendeu? As coisas que ela põe. Então a gente briga um pouco, mas mesmo brigando, o resultado é muito lindo. Os apartamentos têm um pouco mais de informação, mas assim, no geral, os nossos projetos seguem muito a identidade dos clientes também. Então, esse cliente era um cliente de origem latina, a Maria colombiana, então Gostava de tinha cores. cor com ela, você entendeu? Então, Precisa respeitar muito isso, né? Pra Sim. ter a identidade do cliente, senão não faz sentido. nenhum, total. Vira uma E cópia, nós né? duas, e nós duas somos muito na vida real, né? Na vida fora do escritório, até dentro do escritório, muito diferentes. Eu tô sobrinha hoje, amigo. Eu tô básica, entendeu? Porque tem que controlar. Por você tava de rosa choque. Eu estaria. Mas aí a gente fica nessa, entendeu? Aonde que entra essa... O eixo. O eixo. Porque ele existe, o Ele eixo. existe.
Então a Tainá vem e delimita os painéis. Eu falo, bom, então vou respeitar, mas aí eu coloco um piso aqui, que nessa imagem em si não dá pra ver, mas esse piso é lindo, ele é um marmorizado bem levinho, então eu já trago um pontinho mais Brenda ali. Além da cliente gostar de couro, então eu consigo trabalhar um pouco mais. Aqui tinha uma pedra moledo nessa parede natural, e a cliente não queria, e a gente Não quis. conseguiu adaptar um castelato muito belíssimo, que remete também à pedra natural. No fundo dele, ele tem a paleta Tem. da Moledo, né? Tem. Assim, É. a pigmentação. Isso. Isso aí. Então aí eu tenho cuidado de escolher alguma coisa que eu sei que a Tainá também vai gostar. E aí a gente vem fazendo essa dança, essa Lá no mescla. fundo, na cozinha, até aparece um pouquinho Aparece mais, um pouquinho mais. Deixa eu ver se é a próxima. Aqui, ó, Aqui, dá pra ó, ver. ó, na ilha, super. Aqui é uma área gourmet, que também já tem cor de novo, ó. Né? Esse cliente queria essa área gourmet mais colorida, com esse azul, e aí também. Que revestimento que é esse aí? Castelon, da Castelon. Portinari. Achei que Você ela tá trabalhando na Portinari, querida? Aí eles me pagam um pouquinho por mês, aí eu vou só divulgando eles. Assim. Hoje Arturo. Nossa. Decorativo. Isso é bem da hora. Esse é bonito, né? Ele é um marmorizado leve, ele não é suave. pesado, ele é suave. É porque quando a gente fala de marmorizado, dá um pouco de medo, né? Lembra aquela coisa clássica. Mas, de novo, ele tem o fundo dele quase no mesmo padrão do Downtown, que ele vai bem no cinza, ele vai bem no Fendi, né? Então, ele Belíssimo. mescla muito bem. Portinari, pode botar no forno aí que vai vender agora, viu? E a gente tá usando 2 bases marmorizadas juntas, que tem que ter um cuidado e um dedo pra fazer isso absurdo, né? Vem que você tem na sua vida, né? É, ainda bem. Senão fica feio. E aí ela conseguiu, a Brenda conseguiu colocar um marmorizado suave com uma pedra marmorizada. Essa pedra é um Beckton, né? Bem legal. Né? Muito bom. O que mais? Aqui ele de longe, ó que bonito, esses ambientes. Ai, aconchegante, Você né? vê? E aí eu trago forro de madeira, painel de madeira, tudo de madeira, né? É Sorocaba, é isso? Sorocaba. Esse é o edifício Vermont. Meu irmão viu. Cobertura, que tem o pé direito. Pé direito duplo. Lá naquela sala, aquela pedra, pé direito duplo, né? Bonito, hein? Bonito, né? Acho que tem poucos apartamentos em Sorocaba que tem pé direito duplo. Vermont, acho que perto do absoluto, né? Tem. Aquele Mas são poucos, tem muitos. Né? E tem aquela pilastra redonda, tem também? Não, ícone Não, não tem. ícone não. Ícone não tem? Mas fica muito bonito, né? Ô, Brenda, deixa eu aproveitar para perguntar, assim, quando o cliente tá ali na hora do briefing com vocês, a parte de interiores, vocês sentam juntas para fazer essa decisão ou fica muito mais ali com a Brenda? Ou você senta, posiciona as coisas que você quer e É isso. é isso? O layout a gente discute junto. Eu defino base assim, poxa, aqui penso num porcelanato, aqui vai ter um forro de madeira, aqui penso num painel e etc. Mas a definição de qual piso e qual revestimento é a Brenda que faz. É ela que faz. Algumas massas mais pesadas ela vem colocando. Então, esses painéis que vocês veem mais presentes. Quem vai na Aquários especifica é a Brenda. Quem me aguenta é o Alan e a Bia. Mas é muito bom, porque assim, às vezes eu chego lá e falo, o cliente tem uma personalidade, ela mesmo, né? A Maria era uma cliente que foi super especial, que a gente se deu muito bem. E ela tem Eles um falavam gosto- inglês, espanhol e português, tudo junto misturado. Maria, ainda bem que eu amava Maria, porque era difícil. A gente fala várias línguas. Ela E eu morava aqui, em ó. Toronto, morava em Toronto, colombiana. A gente fez o projeto e o apartamento à distância. Eles chegaram com um apartamento pronto. Eles vieram para as praticamente consultorias de Surpresinha compra. boa pra Maria, hein? Mas ela tinha muito o inglês na cabeça e o espanhol e pouco do português. E seu inglês é um sucesso, né? Inglês é maravilhoso, mas pra melhor ainda. Então, gente, isso aqui aconteceu porque, né, Deus tá comigo. Mas ficou muito legal. A gente pegou várias características dela, assim, que ela gostava das peças naturais. Então, esse banheiro tem deck, tem seixo, tem uma pedra natural, que é o branco Paraná. Então, assim, a gente vem realmente no briefing colhendo o máximo de informações. E às vezes eu faço umas coisas assim, a Tainá resolve, cilada do deck, entendeu? Só quero um deck ali. Qual é a cilada de obra, tu resolve. Olha, a última que ela fez, Hugo, você que faz obra, vê se é justo. quero Ela ver. fez uma ilha, duas, na cozinha e na área gourmet, duas ilhas orgânicas, orgânicas. Nossa, facinho de fazer. Pra né? casar a base com a marcenaria com a pedra. Vocês fizeram Orgânicas. esse revestimento desse. Por que Deus?
Aí, se vocês quiserem saber como que a Tainá fica, vai lá no Instagram dela e veja lá os Reels lá. Ai, tem Que ela, vídeo. pelo amor de Deus, cadê o cara aqui? Sei que tem ela aqui. O burro não chegou, meu Deus do céu. Isso aqui está um nojo. Um nojo. Você sabe do jeito que eu gosto o negócio aqui, não tá assim. Então, esse deck também. tem um Orgânico. monte de- Gente, a vida não é perfeita. Tipo, Tá vai lindo cair aqui, a água, pra onde caramba. vai, né? Tem um Legal. monte de coisa técnica a se pensar quando você faz um projeto. É que na cabeça da Brenda existe 2 tipos de problema e esse não é o meu. Esse não é o meu. Isso, entendeu? Exato. Olha que bom. Ela tá ali pra projetar, pra criar, e ela é ótima criativa, né? E a gente vai fazendo esse criativo juntas, né? Mas ela vai pondo tempero, quando eu vejo, lascou. E aí eu falo, putz, vou ter que executar. E aí, uma pergunta principal deu certo a bancada? Deu certo. Gente, Deu certo, cara. Deu Aguardemos certo. fotos sobre isso. Sim, tá lá no Instagram. Tá lá, eu quero Vocês ver. podem ver. Super. quem quiser. Deu bastante trabalho, mas deu certo. Ela fez 5 voodoo da irmã, mas a gente se ama. Tá tudo bem. Nossa, olha, essa tá proibida de fazer alguma coisa orgânica. Porque não é redondo que você Não, faz, é, entendeu? não é. Tem um raio, um diâmetro, não. Orgânico. Você tá Eu entendendo, adoro. amiga? Você adora, adoro. né? Não é você que faz a obra, Não, né? é o Felipe. É isso. A vida é sobre isso. É. Tem quem projeta arquitetura, tem quem projeta interiores e tem quem pega a obra. Eu, no caso, resolvi fazer o quê? As duas coisas. O projeto e a obra. Quer dizer, poderia ter ficado no projeto? Poderia. Mas não. Mas aí, se você não tem tipo assim, um parceiro que tá ali na obra, né? O Hugo que tá ali a fim de fazer. Tem que A gente ter. conversa muito Afim. isso, né? Afim. Você pega um time de obra que não tá nem aí pro arquitetônico, não dá Isso, que certo. Respeita, Não dá né? O certo. construtor como o Hugo que liga e fala, puta, Tainá, essa madeira aqui tá caro, você tem alguma outra opção? Esse revestimento, junto. o que a gente Vamos pode junto. ajustar? É sobre isso, né? Fazer uma construção é sobre isso. Eu tenho muitas obras que eu não faço, porque eu não dou conta, né? A minha construtora não dá conta de atender todos os meus projetos, graças a Deus. Quer dizer, Mas é Isso graças vai a ficar Deus. bom, né, Quer dizer, que tá isso bom. aí. Mas assim, o que eu priorizo é, poxa, uma construtora que bate essa bola, que liga e fala, viu? Pô, isso aqui tá caro, tem alguma outra opção? E não que picota e põe a parede branca, como o Hugo falou lá no começo. Imagina essa casa sem nada disso. Aí É a picota mesma e acabou com o projeto. Quer dizer, o cliente comprou o projeto todo. Fiz um projeto uma vez para venda, tá? Era uma casa num condomínio, no terreno dos anos 50. Era uma casa pequena, assim, um tamanho super legal e tal. E o meu projeto era numa paleta black zona, assim, de esquadria. A pedra da fachada era uma pedra ferro. Então ela tinha uma pegada muito mais pro marrom e preto do que pro bege, né? Bege. E ele mudou. Não é o Fendi, é bege. Bege, Bege é diferente, é de velho. Nossa, tá meu fim aqui. E o cliente mudou tudo sem me perguntar. Ele foi para esquadria branca, Acabou com o teu E projeto. ficou, né? tinta bege e canjiquinha. Aí ele falou assim pra mim, não vende. Eu falei, não vende porque você não fez o que eu mandei você fazer. meu. Existe uma coisa que chama conceito. Conceito arquitetônico e conceito do design de interiores. A gente não simplesmente acorda e fala assim, hoje vou fazer marrom. Não, existe um conceito. Tanto um conceito do que eu, como arquiteta, e a Brenda, como designer, nós acreditamos, o cliente tem que gostar do nosso conceito. Óbvio. Tem que ter essa empatia. Vai querer preto? Eu não sou que faço preto, faço marrom, né? Então tem que gostar, né? Mas ele tem que entender que também existe um conceito e um porquê. Troca, põe azul, põe verde. Não, vai acabar com a arquitetura e com o design. E Né? dentro desse conceito já aconteceu uma história muito engraçada pra gente fechar isso. Uma vez a gente foi fazer uma reunião online e senta as duas bonitinhas aqui no online, né? Juntinha de frente pro computador. Só lembrar. Aí, papo vai, papo vem com a cliente no apartamento em São Paulo. E você gosta dos nossos projetos? Então eu gosto de preto, eu gosto de cinza, eu gosto de Nada do que a gente fazia. E a gente só assim, em reunião. Aí peguei e falei, então, a gente vai te indicar um amigo, porque não Trabalha com o preto ver com com o que a gente cinza. faz. Ou que faz, sei lá, uma arquitetura. Tem dente de cristal, ela. Eu não uso vocês também, não, assim, mas a minha mão é totalmente diferente da mão de Então, vocês. Mas assim, eu acho isso a melhor coisa. Eu tive uma cliente que me pediu muito mais detalhe, muito mais cristal e tudo mais. Eu indiquei pra Clau. Porque a Clau tem muito mais essa pegada, o black, o cristal, Não, e clássico. tudo, o Agora. clássico. Agora,
é o que a gente tem de mão, mas com a identidade do cliente dentro. Então, ele só tem que curtir a Nossa vibe. nossa vibe. O E processo. aí a gente põe a nossa vibe dentro da identidade dele. Então, o que que ele quer? Aí ele quer isso. Mas já aconteceu de vir coisas extremamente igual essa reunião que a gente ficou no online, assim, as duas passadas. Eu já consegui de cliente que não gosta da pedra moledo. E eu sou a pedra moledo. É um problema? Não. Mas ele gostava de uma pedra natural. Eu sou pedra Não, ficou 2 dias em depressão e botou outra pedra no projeto. Não, mas entendeu? Ele gostava do meu conceito de projeto com o ar natural e aconchegante. Então, não era moledo pra ele, era outra. Era um granito cerrado, era Madeira. uma savana. Era alguma pedra, mas que não era moledo, você entendeu? Tem um Né? ar natural, né? A nossa casa, o nosso grande case agora, que é a residência Bernese, lá no Santa Maria, a cliente não gosta da pedra moledo. Lá eu usei um granito cerrado, parecido com pedra moledo, mas mais sóbrio, Uma sem pedra bem tanta mais volumetria, uma pedra menos espessa, menos robusta, menos rústica. Né? Tá tudo bem. Então, quer dizer, o conceito foi mantido. É uma pedra natural. Você entendeu? É isso aí. Adorei. Conceito. Adorei. Arrasou. Trocamos as cadeiras aqui. Dança feita. Dança feita. Quem tá aqui agora? Quem é? Alain. É Alan ou Alan? Qualquer um. Você que manda. Eu já respondo assim, o que você que manda? O que você faz lá na Aquarius? Tudo. Severino. Bom, eu tô lá há 9 anos, né? Hoje eu sou parte da parte de vendas, né? E tô um pouquinho cuidando da imagem da loja também. Ele já tem etiquetinha de patrimônio. Patrimônio, 9 anos. Tô E- funcionário do mês, né? E quando você fala, tô cuidando da imagem da loja, o que significa isso? A gente tá entrando um pouco mais na rede social, né? E não só a parte de rede social também, a parte da loja, né? De olhar um mostruário, de olhar, de repente, um painel que a gente precisa atualizar, trazer um pouco mais de novidade para dentro da loja mesmo, né? Atualizar o fornecedor, tudo isso. Legal, e até para as pessoas saberem também, a Aquarius, como eu disse no começo, ela vende pisos, revestimentos, louças, metais, piso de madeira, eletrodomésticos. Mas tem algumas coisas aqui das que eu falei que também a gente encontra na Leroy Merlin. Qual que é a diferença entre a Aquarius e a Leroy Merlin? Primeiro, eu. Salva de palmas é pra ele agora, gente. Não, brincadeira. Primeiro, eu acho que tem a relação com o atendimento, né? Equipe, etc. Eu brinco que depois do cliente assentar o revestimento, eu tô lá. Né? O home center, normalmente, você tem um atendimento mais assistido. A pessoa que tá lá é um profissional tão bom quanto quem tá na Aquarius. A diferença é que o atendimento dele é um atendimento mais direcionado. Ele vai falar para você onde tá o material, ele vai mostrar superficialmente aquilo e, enfim, a gente entra com conhecimento técnico. A gente faz uma visita na fábrica, a gente estuda sobre o material, né? A gente faz uma visita em obra, a gente faz uma visita no escritório, tem a digitalzinha para entrar lá no escritório, tudo isso. Então, o diferencial tá aí, né? A gente consegue estudar um pouco melhor o material. Auxilia a gente num piso de base que o cliente quer fazer piso sobre piso e na verdade não podia. Então, qual é o material certo que a gente tem para usar? Exatamente. Então, A gente pega a assim, parte técnica. muito desse tira dúvida, desse full time do tipo, o que eu faço? É uma ardósia embaixo, o piso que, né? Então, assim, pra gente seguir com isso, a gente tem o fiel escudeiro aí pra resolver essas coisas, certo? Lá no escritório, ele entra quando a gente começa a pensar em interiores e a obra nem começou. Então, assim, a venda dele lá começa ano antes, entendeu? Então, o cliente, eu já venho explicando e conscientizando isso. As escolhas e toda a orientação, o Alan faz comigo desde o começo. Alan, tem diferença de peças, de materiais lá na sua loja que não tem na Leroy? Sim, o Downtown, por exemplo, é um produto exclusivo. Ele é um produto que o cliente ele vai ter uma exclusividade a mais dentro da casa dele. Então, por exemplo, no caso, né, da residência, a gente falou que era uma casa para venda, ela se torna uma casa mais exclusiva. Então, o cliente que vai procurar essa casa para compra, ele acaba tendo um tipo de material que ele não vai encontrar em qualquer lugar, né? Então, a gente tem linhas que elas são direcionadas para as boutiques, né, como a nossa, e linhas que, de repente, ela vai normalmente só para o home center. Além dos produtos como um seixo, que a gente utilizou aqui, que não tem no home center, um tipo de revestimento para piscina diferenciado, até mesmo algumas peças naturais, tudo isso a gente encontra lá na loja. Legal. Chegou chegando, hein? Nem ficou nervoso, meu. Ele desenrolado. Aquela cadeira ali tá... Rapaz. Legal. Bom, eu queria voltar algumas imagens aí,
E antes que a gente chegue na imagem lá do Seixo, que eu quero fazer uma pergunta para ele, a Brenda falou que vocês muitas vezes especificam os materiais um ano antes do cliente comprar esse material para colocar na obra. Existe risco de não ter mais o material daqui a um ano? Na verdade, assim, quando as meninas elas entram com desenvolvimento de projeto, às vezes eu vou até o escritório ou a Brenda vem até a loja, a gente faz um mood board, a gente seleciona algumas massas e isso vira um estudo preliminar para que isso vire a imagem para depois vir para a execução. Então a gente faz esse trabalho antes. Claro que pode ter, de repente, o material ele sai de linha, um material mais específico, mas a gente consegue ir ajustando e adequando esse material dentro do projeto para não descaracterizar ele de modo geral. Legal. Bom, a minha pergunta sobre o Seixo é o seguinte: muitas vezes as pessoas olham o Seixo e imaginam que o assentador lá colocou um por um, né? Mas não é bem assim. Explica pra gente como é que funciona o processo de assentamento do Seixo, como é que ele chega na obra, enfim, como que fica desse jeito aí bonito. Primeiro que ele vem em caixas, né? São plaquinhas de 30 por 30, então cada caixa vem com 1 metro quadrado. Eu sempre recomendo deixar uma peça para destelar ela. Para a hora que a gente fizer essa junção de peça, você consegue preencher os espaços, né? Existe uma argamassa própria para assentamento que ela assenta e rejunta. Então a gente coloca a massa, depois você aperta o seixo ali. Mas existe macete de obra. Então, para que a gente não tenha um excesso de argamassa e não fique aquela questão de dificuldade para limpeza e tudo mais, eu sempre falo pra gente, coloca um pouco menos de argamassa, bate 3 preguinhos ali na parte superior e ele vai segurar a pedra, a placa inteira, faz com que ela não desça. E depois você vem dando acabamento com a própria argamassa que faz o assentamento e rejuntamento. Porque acontece muito, nossa, eu já vi muito, do pessoal usar tanta argamassa que fica isso daqui do seixo aparecendo, Engole, né? ela engole ele, né, assim. Exatamente por isso do prego. Aí você consegue fixar a placa do seixo na parede e depois vem só dando esse acabamento para sumir a tela. Você não precisa afundar o seixo na argamassa, você só some com a tela. E aí o toque final é vir com as pedrinhas que estão soltas e ir preenchendo, para você não enxergar onde está a placa. Senão vira um tabuleiro, né? Fica aquela coisa toda quadriculada na parede. Legal essa ideia do preguinho, só as pessoas que forem colocar em box de banheiro impermeabilizado, tomar cuidado, colocar o prego na impermeabilização aí. Olha o moço onde já foi, né? Legal, mas não, ficou lindo, hein? E aí, assim, e o rejuntamento? Na hora da limpeza das pedras, tranquilo? Dá pra passar uma esponja aí, uma espuma, tranquilo? Dá sim. É importante sempre fazer a limpeza do rejunte já de imediato. Não deixar lá o rejunte. No final de semana para fazer na segunda. Quando vier fazer a limpeza pós-obra, tira. Não, é importante, né, fazer isso. As meninas, elas têm um cuidado muito grande com o pós-obra, com a limpeza pós-obra, e já no andamento a gente vai fazendo sobre isso. Então a gente tem uma troca muito legal lá na loja que a gente conversa bastante. Acho que são 9 anos de relacionamento aqui, né? A gente já casou e nem sabia. Elas são praticamente meu primeiro escritório lá da loja, então, né, quando eu entrei lá na loja, eu comecei atendendo ela já. Éramos 2 novinhos, né? Nós ainda somos, o Botox tá em dia. Mas o Alan faz esse acompanhamento muito de perto, assim, com a gente. E o nosso seixo já deu errado, viu? Deu errado. E ele foi lá na obra, pessoalmente, mostrar pro nosso mestre Ceará como é que fazia. Perdeu um tempão lá. E agora sai assim, perfeito. Mas já deu Não é perda de tempo, porque eu estou aqui há 9 anos sem, né? Ganhou. Mas tem loja que não faz isso, né? Que Então, mas é acha que realmente essa- uma perda de tempo. Essa linha de raciocínio dele estar ali dando essa assistência, né? Que perfeito. para mim lá no escritório também é essa mesma figura. Uhum. Faz com que a gente continue, por exemplo, especificando esse material. Porque quando deu errado, a sua linha de raciocínio se eu não sei fazer, eu não vou especificar mais, nunca mais. Sim. Então, por isso que eu falo ganhou tempo, né? Porque ele se entregar nesse tempo de orientação, de dedicação, de estar à frente, Não, é de estar incrível. lá, faz com que a gente tenha muito mais segurança na hora de especificar e de dar continuidade nesse material. que você E falou. hoje eu não tenho medo de especificar o que é novo. Porque todo o respaldo, ele tá lá. E vem aqui, é assim que faz, assenta assim, é esse rejunte. Então, eu acho que esse diferencial e essa cerejinha no bolo que a Aquarius tem junto com o Alan, de estar dando esse suporte 100%. Isso aí.
E aí fica lindo, né, gente? E é uma loja que inspira também, né? Você entra lá, você aprende coisas novas, você vê Sim. coisas novas, né? Então, isso é bem legal. Estão sempre buscando trazer a equipe de Portinari e de outras marcas para treinar a gente, para a gente também ter mais esse conhecimento, porque esse conhecimento, né, dá respaldo para a gente ali na hora de projetar, então eu acho uma diferença bem... Ir na fábrica, né, já tive a oportunidade de ir até a fábrica da Portinari, isso me facilitou muito a especificação, e até mesmo a venda, né, porque a gente tem que estar ali sabendo o que a gente está oferecendo para o nosso cliente, então a gente Isso é um diferencial, eu acho que a Brenda, ela tem uma segurança para falar com o cliente que entende que realmente ela sabe o que está falando sobre o material, né? Eu menciono a Brenda porque é com quem eu trabalho diretamente, mas eu sei que lá no escritório todos eles, até o pessoal que normalmente nem vai em obra, eles têm essa segurança para falar sobre o material, porque a gente está sempre tirando dúvidas. Se eles me perguntam alguma coisa, no momento eu não sei, eu vou atrás disso para poder levar para eles isso mesmo, né? Então a gente tem essa troca bem próxima, justamente para ter um atendimento mais dinâmico. E da mesma forma que, por exemplo, elas conduziram a apresentação da casa, é a forma que a gente costuma apresentar lá o mood board, né? A Virgínia doida aqui, a gente já se acertou ali para montar o mood board certinho. E aí nós vamos direcionando o atendimento para o cliente ver a casa dele, né? Ele vai andando pelo revestimento ali, pela escolha, e ele vai vendo como que funciona. imaginando. Bom, quando eu vou nessas feiras de São Paulo, lá, Revestir, Feicom, principalmente na Revestir, a gente vê bastante coisa diferente, né? E aí, voltando até lá atrás, esse comparativo que a gente fez da Meg Store com a Aquarius, tem coisas que eu vejo lá na Revestir que eu nunca vejo na Meg Store, né? E eu já vejo lá na Aquarius. Então isso é legal, porque vocês trazem essas novidades também, né? Que a gente vê nas feiras, né? Essa argamassa que você falou que já assenta e rejunta, é aquela famosa argamassa de pastilha que já assentava e rejuntava? Mas ela não é de pastilha, no caso, né? Ela é para pedras. A gente tem uma argamassa que ela é própria para pastilhas, por exemplo, mas a gente tem uma outra que é para pedras. Assim como, por exemplo, a gente apresentou também no apartamento a pedra natural do Castelato, né? É um revestimento mais pesado. Então a gente precisa de uma argamassa que ela seja mais densa. Então você coloca o revestimento, você não precisa ficar colocando aquelas escorinhas que às vezes o pessoal coloca na obra com qualquer coisa. Então, cada argamassa, ela estuda para cada revestimento, e a gente faz esse estudo lá também. E a gente explica isso pro cliente, né? Não adianta e o Alan faz um exemplo que eu acho incrível. Vai comprar a Ferrari e não vai pôr o pneu certo da Ferrari, cara, não vai adiantar. É a mesma coisa, que você compra um puta de um revestimento desse e vai assentar com qualquer coisa, ele vai cair, ele vai despencar. Então, ele tem toda essa parte técnica que aí a gente vai direcionando o cliente a fazer essa compra toda casada. Então, compra o revestimento, já compra a argamassa, a gente sai o rejunte certo. Então, a gente sai com esse combo, né? A gente procura estudar cada ponto realmente para que fique até mais prático para o andamento do cliente, do escritório. O pessoal saber com quem falar a hora que tiver alguma dúvida, né? O piso sobre piso vende. O que eu vou usar aqui? Nesse caso até eu falei pro cliente que não dava, o Felipe ligou, discutiu lá, chegaram num consenso do que era para usar, que tem um produto certo para usar. Um primer lá, um primer, que dá uma textura e beleza, porque não era uma ardósia irregular, ela era bem retinha e tal, então caso a caso, né, estudando caso a caso pra gente chegar num cenário ideal de como fazer, né. E flui, né, quando a gente pega para fazer, vai fazendo e vai encaixando. A gente não tem foto disso, mas a Brenda falou aqui nos bastidores, eu acho legal a gente aproveitar o Alan para falar. Mas você falou que tá usando muito num outro projeto, o orgânico. Muito. Eu vou colocar aqui nesse momento, Bruno na edição vai colocar pra gente uma imagem do revestimento orgânico pra galera entender o que a gente tá falando, tá? Sucesso. O orgânico também acontece esse lance do seixo, que o rejunte fica ali grandão e tal. Exatamente. Na verdade, assim, a Portinari, por exemplo, ela tá trazendo agora uma linha voltada ao natural. Então a gente tem, por exemplo, a linha do Gales, que é um piso quadrado, 90 por 90, 20 por 20, e agora na linha do orgânico, né? O Gales, ele é um tipo de revestimento que ele vem com o kit pronto, né? Com, se eu não me engano, 8 faces, né? 8 recortes, e ele vai se encaixando. E aí ele já tem um rejunte hoje um pouco menor, para não ficar aquele rejunte muito largo, mas que ele vai funcionar e trazer essa naturalidade, essa forma mais orgânica aí pra gente utilizar, que a gente tá fazendo, tá abusando bem, né? Nossa, ele tá quase virando meu novo downtown, só não tanto porque ele é muito caríssimo, mas ele é muito maravilhoso. E ele tem realmente um aspecto de pedra, quando a gente assenta, a gente já instalou
num cliente, né, lá no Fazenda Imperial. E lá a gente fez parede, ele fica belíssimo, muito sofisticado. E para quem não quer a pedra natural, porque existe, esse Gales veio assim com Perfeito, tudo. é. Perfeito. Dá para usar aí. Novidade no mercado. As pedras estão vindo com tudo, na verdade, né? Tudo que traz, na verdade, essa referência do natural. Então a Tainá vai ficar super feliz, porque essa coisa do natural. Orgânico. Ah, assim, até aproveitando o gancho do que você perguntou um pouquinho antes sobre o Home Center, por exemplo, quando a gente tem essa questão da feira, esse tipo de material é um material que ele lançou agora, né, na feira de março. Esse material ele chega pra gente uma semana antes. Em alguns lugares ele vai chegar Um ano depois, porque a gente Se tem uma chegar, categoria mais alta de loja, então isso é legal para o diferencial mesmo do atendimento com o cliente. Mas trazendo esse lance do orgânico, eu até brinquei agora, esses dias que eu tava viajando na feira, e aí eu falei, gente, se alguém tá achando que o orgânico tá indo embora, eu sinto lhe dizer, mas ele tá forte pra caramba. Está chegando agora. Ele é aquela tendência que vai ficar aí pelo menos 10 anos rodando no mercado, o orgânico não vai sair tão cedo. Eu A amo. tendência da biofilia, da natureza para dentro de todos os espaços, seja empresa, né, seja residencial, seja qualquer coisa, cada vez mais. Eu tenho feito muita clínica, estou numa levada muito grande de clínica, e o que mais eles têm me pedido é não ter cara de clínica, é ter aconchego, é que o paciente se sinta em casa, sinta aquela coisa mais gostosa, né? Então, o natural e o orgânico, traz isso pra gente. Mas é o que eu brinco, é a casa com cara de casa. A gente tem que ter a casa com cara de casa, não Eu acho pode que deixar depois isso da morrer. pandemia, né, isso teve bastante, assim, Muito. porque o pessoal ficou mais em casa, né? A pessoa quer curtir mais a casa, ela quer ficar mais à vontade, quer tirar aquela frieza da casa, né? E na verdade, toda vez que a gente tem um pico de estresse ou um momento que a gente não quer, o nosso refúgio é ou o mar ou o mato, né? Então é a natureza. Então a gente quer isso para a gente trazer esse dinamismo. Então, na minha linha de pesquisa aí de design de produto, a gente é o segundo país mais alto em burnout, né? A nossa nível de batemos a nave, ela é muito alta. Então, toda essa linha que vem da natureza para dentro, seja do que for, ele faz com que ele traga essa redução do estresse, essa baixada de guarda, sabe? Então, é por isso que ela não vai sair. Tá todo mundo com a nave batida. E aí você vê que, por exemplo, Bora elas vender acertaram gás. super naquele banheiro com seixo, com madeira, isso. né? Eles chamam uma pedra ônix, por Só exemplo. faltou botar fogo no banheiro ali. Quem sabe o próximo? Não dei ideias. Pronto, vai botar uma fogueira bem na casa. Já tem a lareira, né? Isso aí. Muito Tá bom. Legal demais. Alan, como que as pessoas encontram a Aquários para comprar os pisos e revestimentos? Estamos na rede social, Aquários Acabamentos. Temos 2 lojas, né? Aquários aqui de Sorocaba e Aquários de Itu. E os contatos aí por telefone, o site, Google. Google. Legal. E Brenda, como que as pessoas contratam os projetos da Tainá Header e os seus interiores aí? Também estamos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Google. Header é um pouquinho difícil, né? Mas vocês vão achar. É REHDR. Só Boa. jogar lá que vocês vão achar a gente. Vai estar aqui embaixo também, pessoal. É só pegar esse arroba aí. Júlia Cossemelli, como é que é o O galpão? dela é mais difícil ainda. Eu ia falar, você tá falando que o seu é difícil, querida? Bom, mulheres difíceis. É isso aí. O meu é @galpão design, que é o escritório de arquitetura focado no universo comercial e corporativo, empresas em geral. E Julia_Cossermelli pra gente falar de gestão de empresa, que é um ponto muito importante. Certo? Também estou em todas as redes sociais aí, Google, site e tudo mais. Boa, eu vou falar as minhas redes aqui. Eu vou deixar uma última pergunta para vocês, tá? Eu queria que vocês pensassem aí, enquanto eu falo aqui, o maior desafio que vocês têm hoje na hora de especificar revestimento, tá? Vai pensando aí. Bom, Professor das Obras, estamos no Spotify, YouTube e todos os canais de áudio e vídeo. Sempre falo pra galera prestar atenção e usar da estrada, do trânsito e tudo mais. Tem um podcast lá que você vai aprender muita coisa massa. Aprende, né? E no Spotify essa série tá em vídeo também pra Isso aí. galera poder enxergar, né? Mas tem muitos outros conteúdos de muitos outros assuntos no canal do Professor das Obras. Entra lá, explora lá, que você vai aprender sobre construção civil. E muito obrigado aos nossos apoiadores para fazer isso aqui acontecer. Isso aí. Beleza? Curta, comenta e compartilhe e vamos à resposta. Quais são os desafios aí?
A gente gosta de desafio. Nosso maior desafio é não ter desafio. A gente tem que, né, todo dia acho que um desafio ele enche a gente. A gente tem que sair de casa e descobrir coisas novas. Acho que o maior desafio é não ter o desafio. Mas acho que o que mais pedem pra nós, assim, a gente tá atendendo, é ter esse mood board, que foi o que a Tainá falou anteriormente, muito bem casado, muito bem coeso, a combinação e tudo mais. E quando entra na parte da obra, isso ser viável financeiramente. Então, a gente tem que ter um projeto de alta percepção de valor, que é o que a gente vende no escritório, uma bela arquitetura, com belos interiores, com uma alta percepção de valor, e meu cliente podendo pagar por tudo isso. Então, é o que a gente mais faz aí no dia a dia. Vocês podem contratar a gente. Arrasou. Legal, gostei. Muito bom. Tainá Domus Moledo Header, eu marquei aqui. Brenda Downtown Header. Esses são os nomes das arquitetas que vieram aqui hoje. E o Alan da Portinari, e a Bia ficou de fora hoje. Mas quem quer ver a Bia, né? Tem 2 episódios que ela já gravou e no próximo ela vai estar aí com nós. Bia bateu palmas hoje. Ela ficou Bateu palmas. só nas palmas. Um grande abraço e tchau! Tchau.